Bom dia, irmãos. Como estão? Estão me ouvindo aí? Sim, Ótimo, ótimo. O irmão Bom dia, Gerson, estou ouvindo. bom dia, querido. O senhor poderia fazer uma breve oração para nós iniciarmos? Pode ser, pastor. Obrigado, meu irmão. Pai Celestial, Deus da paz, estamos aqui, Pai, para aprendermos mais de Ti, que é a verdade. Procurando, Pai, cada vez mais estar em constância com o Senhor. É um privilégio falar com o Senhor, Pai. Que o Senhor derrame as Suas bênçãos, as Suas misericórdias sobre cada um de nós. Que nos fortaleça, Pai, agora. Que nós tenhamos entendimento que somos apenas passageiros. Que o Senhor é o condutor, o Senhor é nosso guia. Cuida-me. Protege-nos, orienta-nos, dirija-nos, Pai. Esperamos em Ti que essa live seja uma bênção para mim, para minha família, para os meus amigos, para minha vida. Esteja comigo, Pai, porque necessito tanto do Teu amor. Agradeço pelas bênçãos, pela paciência, pela misericórdia. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Nós estamos no capítulo 11, né? O privilégio de falar com Deus. Temos estudado um capítulo por semana, né? Desde quando iniciamos aí essa nova temática, né? E a convidada de hoje, a oradora de hoje, quem estará dirigindo aqui, guiando as ideias, enfim, conduzindo cada momento, a nossa querida irmã Joana. Ela é membro da nossa igreja, Igreja Adventista Sétimo Dia de São Joaquim. E ela aceitou essa premissa. Então, minha irmã, é contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija e que o Espírito Santo te ajude em cada fala. Tá bom? Estamos aqui junto para colaborar com alguma coisa também. Amém. Eu vou ser muito grata se colaborarem comigo. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um privilégio muito grande, né, para estarmos aqui em nome do Senhor Jesus, compartilhando, né, sobre, nossa, o Caminho a Cristo, ele é um livro esplêndido, né? E o privilégio de falar com Deus é um capítulo, né, que é um dos capítulos mais lidos, né? Eu andei dando uma pesquisada, é um dos capítulos mais lidos, né, da esfera cristã. E, e foi, assim, de grande revelação para mim. Eu já li esse capítulo algumas vezes, né, mas a gente sempre descobre novas coisas, né? O Espírito Santo sempre está ali guiando a nossa mente, iluminando, né, para que seja revelado a nós mais coisas. E então, para mim, assim, foi muito revelador lê-lo novamente. E, pastor, fazemos uma oração primeiro ou já foi? O irmão Gerson acabou de orar. Acho que você esqueceu. Então, não, eu digo assim, tipo, então essa já foi a oração inicial, no caso, né? Isso, exatamente. Manda bala. Pode já começar. Então, tá bom. É, o Caminho a Cristo, né, o capítulo 11, né, o privilégio de falar com Deus, ele é um livro, né, atraído por milhares e milhares, né, de pessoas a Cristo, né? E assim, eu descobri que ele foi publicado em 1888, né? Eu não sabia disso. E ele foi publicado logo ali depois, né, do Concílio de Minneapolis. Ele não foi publicado, né, pela editora Adventista, né, devido aos preconceitos, né, da época, devido aos murmurinhos que tinham. Então, Ellen White, vocês estão me ouvindo bem? Ellen Sim, White, então, ela acabou publicando ele por outra editora, né? Justamente para que outras pessoas pudessem, né, ter o privilégio de ter, né, essa obra esplêndida em suas mãos. Então, gente, para mim assim foi extraordinário saber que este livro, exatamente o capítulo 11, ele alcançou milhares, milhares de lares, né? E assim, nós percebemos que ele é uma das, na verdade, ela escreveu, né, mais de 100 mil páginas, acho que vocês devem saber disso, né, e mais de 120 livros, e essas 10 páginas, né, que é do privilégio de falar com Deus, esse capítulo 11, ele foi um dos capítulos mais lidos e mais conhecidos, né, da esfera cristã, né, que nem eu acabei de ler.
Então, assim, para a gente iniciarmos, eu gostaria que a gente lesse a 2 Crônicas 7:14, tá? Se alguém tiver com a sua Bíblia aí em mãos, por favor. 7:14, que nos fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, Salomão, enquanto ele estava orando na dedicação do templo, né, ele colocava ali a oração em evidência. E naquela época, né, tudo que se fazia, os sacrifícios, né, tudo eles teriam que ir ali para o templo, né? Então, assim, eu acho que houve aquela preocupação. Mas se não estivermos no templo, se estivermos longe do templo, como é que vamos fazer? Então, Salomão, muito sabiamente, né, usado pelo Espírito Santo nessa oração, ele disse: não importa, né? É como se ele estivesse falando assim: aonde vocês estiverem, se direcione aqui para o templo. Deus estará presente. E eu estava lendo aqui que para a gente comungar com Deus, a gente deve ter alguma coisa para falar e não importa onde nós estivermos, né? Então, Deus ele se revela para nós através da natureza, da sua criação, das suas providências, né? Da influência do seu espírito, é que ele nos fala. E assim, um dos textos, um dos tópicos assim que eu mais gosto e que fala muito comigo, e quando a gente vai comungar com Deus, quando a gente vai conversar com Deus, é que nos fala o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem nós somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Deus. Então, isso é extraordinário. Algum comentário sobre esse tópico? Eu percebi que o fio guia aí desse capítulo, né? Ou vamos dizer assim, um resumo, é de que ele estabelece a oração, né, como um meio essencial de comunhão com Deus, real com Deus, né? Não apenas uma contemplação intelectual ou Sim, reconhecimento das obras de Deus. O capítulo ele definiu a oração como uma abertura do coração a Deus com função transformadora, né? Isso não altera Deus, mas faz com que a gente seja elevado até Deus, né? é verdade. Aqui diz, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos. Vocês acham que Deus não sabe quem somos nós? Então, Salmo 51, ele nos fala da nossa condição pecadora, pecaminosa, né? Então, assim, eu tiro por mim, né? No início da minha caminhada cristã, tinha dias que eu nem orava, né? Então, assim, eu sempre tive, né? Eu sempre fui, a minha família sempre foi cristã, né? No sentido de no catolicismo, né? Mas eles não frequentavam a igreja, né? Não frequentava. Muito pelo contrário, eu me lembro que a minha mãe, ela não ia à igreja, mas ela mandava a gente ir à igreja, né? Então, assim, ela sempre nos ensinou a orar. Ela, desde muito pequenininha, eu lembro que antes da gente dormir, ela colocava a gente sentadinho e ela nos ensinava, né, a oração do Pai Nosso. Mas eu lembro, muito pequena, que quando a minha mãe virava as costas, que ia deitar, né, dormir, eu falava com Deus, muito pequenininha, né? Então eu me lembro que eu pedia para Deus a minha oração, nunca me esqueço. Então tem coisas da nossa infância, eu tenho coisa de 6 anos, 5 anos que eu não esqueci até hoje. E o que eu não esqueci foi os ensinamentos da minha mãe através da oração. Ela me ensinava o Pai Nosso, mas quando ela saía de perto de mim, eu ia pedir para Deus pela proteção e o cuidado da minha mãe. Então eu falava com as minhas palavras simples, né? Mas eu dizia: Deus, por favor, cuide da minha mãe e não permita que nenhum mal lhe aconteça. Essa era a minha oração.
Então, assim, a mãe sempre ensinou a gente nesse contexto, né? Então, eu abri o meu coração para Deus sem menos nem saber o que era isso. Então, assim, quando eu comecei a ler, né, esse capítulo, eu comecei a se fazer um retrocesso, né? Eu voltei aonde foi a minha base, né? E aqui, quando fala que abriu o coração a Deus como a um amigo, né? Não para que isso nos habilite, sabe? Não para que faça Deus descer até nós, mas para nos elevar até Ele. Então, não porque Ele não nos conheça, Ele nos conhece desde muito pequenininhos, né? Ele nos conhece, Ele nos colocou como um botãozinho lá dentro, né? Do ventre da nossa mãe, e Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe o que nós somos, Ele sabe que a nossa natureza, ela repele, né? Ela repele a oração. Nós não oramos porque nós somos bonzinhos, porque nós gostamos. Alguém gosta de acordar aqui 2, 3 horas da manhã, assim, com muita coragem, assim, levanta com muita disposição para estar falando com Deus? Né? Então, assim, eu sou extremamente preguiçosa nesse sentido, né, de levantar na madrugada, né, para falar com Deus. Mas, assim, ele sabe que eu não tenho essa disposição, ele sabe que nós não somos dispostos. Mas, mesmo assim, ele sabe perfeitamente que nós precisamos disso para sermos habilitados a Ele, sabe? Para nos elevar a Ele, por Ele nos conhecer perfeitamente, por saber que a nossa natureza, ela é desse jeito, ela repele, né? Realmente o bem, ela repele a oração, que Ele nos explica com tanta clareza através da sua serva que nós precisamos comungar com Ele. Nós precisamos contar para Ele algo da nossa vida. E Ellen White aqui é bem clara quando ela diz que a oração é você o quê? Conversar com Deus como um amigo, abrir seu coração. Quantos de nós não temos um amigo íntimo aqui? Amigo de infância, amigo que a vida nos apresenta no decorrer do tempo, né? Então, assim, eu vejo que abrir o coração a Deus é contar para Ele todas as coisas, não só do meu cotidiano, do meu dia a dia, não só chegar durante a noite, no final do dia, e dizer assim, ó Pai, obrigada pelo dia, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Né? É comungar, é conversar, é contar para Ele como foi o teu dia, é dizer, Pai, olha, pisei na bola hoje, né? Falei algo assim, ou então, sabe, é contar em detalhes como foi o seu dia realmente, o que você fez nesse dia, sabe, abrir realmente seu coração a Ele. Não que Ele não saiba o que passou no seu dia, não que Ele não sabe o que vai no íntimo do seu coração e do meu coração, Ele sabe perfeitamente. Mas isso me habilita, sabe, me aproxima do meu Pai. Então, eu descobri que quanto mais eu falo de mim para Deus nesse conceito, mais eu me aproximo dele. A experiência que eu tive quando eu era bem pequenininha, quando a minha mãe me ensinou a falar com Deus, ao decorrer do caminho, né, quando eu conheci a mensagem adventista, quando eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos, meio que me perdi nesse trajeto, né? Então, eu não orava, eu não falava mais assim, daquela forma que eu falava quando eu era pequenininha. Então, depois disso, é como se não tivesse mais, sabe, aquela afinidade que eu tinha quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Então, eu meio que me perdi. E não era fácil, mesmo indo à igreja, mesmo fazendo com que fazendo as coisas, né, que ele me pedia para fazer segundo a sua palavra, mesmo trabalhando na causa dele, mas tinha dias que eu vou falar com toda sinceridade, abrindo meu coração para vocês, eu não orava, eu não abri o meu coração para Deus, era rotineiro, sabe, ficou aquela coisa formal. Então, e eu sabia desse distanciamento, e ele muito mais. Então, assim, eu percebi que eu fui me distanciando de Deus, assim, aos poucos, né? Aos poucos, e isso me levou a lugares e a coisas, né? Me levou a ter consequências que marcam e que marcaram a minha vida até hoje, infelizmente, né?
Mas, assim, eu não vou entrar nesta causa agora, né? Porque senão a coisa vai longe. Então, assim, algum comentário a mais sobre esse tópico? Vamos lá, Do pessoal. abrir do coração a Deus como a um amigo. E aí, pessoal, vocês querem falar aí? Alguma coisa que vocês estudaram durante a semana aí do capítulo 11? Para a irmã Jo não ficar sozinha, irmã Jo, eu gostaria de comentar aqui um aspecto, né? Uhum. Um dos 4 aspectos que o capítulo trouxe da estrutura, né? Através do Espírito de Profecia, foi falado nesse capítulo a respeito da necessidade que a gente tem ontológica da oração, ou seja, até Jesus, sem pecado, dependia da oração. Se ele precisava falar com o Pai, quanto mais nós, pecadores que somos, né? Sim. E foi também apresentado as condições para eficácia, né? Arrependimento, abandono consciente do pecado, fé objetiva nas promessas, perdão aos outros, né? São 2 das 4 coisas que foram apresentadas. Depois eu apresento mais. Tá bom. Então, uma coisa também que me chamou muita atenção aqui é que aqui fala que o seguinte: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações surradas pelo inimigo os levam a pecar, e tudo isso porque não se utilizam dos privilégios que Deus lhes deu, os quais advêm da oração. Olha, aí aqui complementa o seguinte: porque deveriam os filhos e filhas de Deus se relutarem em orar quando a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e de desviar-nos do caminho reto. Olha só que sério, né? Então, foi o que aconteceu comigo no decorrer dos meus anos, né, de cristianismo. Por não me utilizar, né, dos privilégios da oração, né, de falar com meu pai, de abrir meu coração com meu pai, com o nosso pai, o que aconteceu? Eu fui me distanciando de Deus. E com os sussurros do maligno, a gente é tentado a fazer o quê? A vontade de Deus ou a vontade do mal? Da carne. Né? Então, assim, a oração ela é uma proteção para nós. É como se a gente fosse envolto no escudo, né? Na verdade, né, o escudo da fé, né? A oração está ali. Então, é uma proteção. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, tem outro texto aqui que me chamou muita atenção, é que quando a gente vai orar, seria muito bom se a gente tirássemos o hábito, né? Adquiríssemos o hábito de quê? De ter um momento, uma hora, um lugarzinho certinho, né? Uma hora certa, não importa se seja de madrugada, não importa se seja 10 horas da noite, mas você criar esse hábito de ter um momentinho ali para com Deus, sabe? Ah, esse aqui é o meu horário, esse aqui é o momento que eu vou tirar, né, para estar com meu pai. Isso é de extrema importância para nós, porque nós, seres humanos, a gente precisa criar o hábito, porque a gente não é adepto, né? A gente é adepto a tudo quanto é coisa deste mundo, mas menos a ir com frequência, né, à presença do nosso pai. Então, assim, todos aqui conhecem os momentos a sós com Cristo? Eu acho que não são todos, não. Não, né? Não. Pois é, então, assim, quando eu conheci os momentos a sós com Cristo, então, assim, eu ia de madrugada para ali para fora, né, pro meu quintal, então eu ficava ali conversando um pouco com o Senhor Jesus. Então, eu criei um hábito não estou dizendo que isso é fácil para mim, tá? Então, mas assim, eu criei um hábito de estar ali. Então, o meu esposo, ele vendo isso, ele falou assim: vou fazer um banquinho para você. Então, assim, ele fez um banquinho para mim, né? Aqueles banquinhos de bem rústico, né? De colocar em jardim. Então, ele fez um banquinho daquele e colocou lá perto da lavoura que a gente tem.
Era onde eu ficava e onde eu fico. Então, assim, todas as vezes que às vezes a gente está na nossa vida, na minha vida corrida, estou na minha vida corrida, e que por um motivo ou outro eu não consegui ir lá, mas quando eu passo por lá, e assim, porque eu tenho que, a minha área de serviço fica lá para trás, então eu tenho que passar por lá para chegar na minha área de serviço. Aí daí, toda vez que eu passo por lá, é como se eu visse Jesus sentadinho ali, sabe? É como se eu visse ele sentadinho ali, dizendo assim, moça, dê uma parada, vem aqui. E, gente, é real isso. Então, assim, é muito real para mim. Então, eu passo por lá, às vezes eu vou e volto e digo assim, Senhor Jesus, já chego aí. Já chego aí. Então, assim, a gente precisa criar o hábito, sabe, de realmente de ter um cantinho, de ter um horário para a gente estar ali falando com o nosso Pai. Isso nos habilita, nos aproxima dele. Quanto menos a gente ora, mais distante de Deus a gente vai ficando. A gente sabe que a gente vive numa vida extremamente corrida. E, infelizmente, às vezes o dia passa e a gente chega à noite e a gente percebe, poxa, não tirei um momento, né, para estar ali com meu pai. E assim, quando a gente negligencia a oração, a gente corre o sério risco de estar envoltos, né, as tentações e murmurações do inimigo. O que nos protege é o nosso Pai. E lá em Isaías, não me falha a memória, ou Jeremias, não me recordo bem agora o livro, mas ele diz que a sombra do Senhor, da mão do Senhor, está sobre aqueles que se põem, que se colocam, sabe, embaixo dela. Então, é necessário a gente ir ao Pai, é necessário a gente estar em oração, para que a gente era como se a gente chegasse para Deus e dissesse assim, olha, Pai, eu estou aqui, vamos supor no início do dia, né, que nós estamos falando agora, nós estamos aqui porque nós decidimos que no decorrer deste sábado nós queremos a sua companhia. E quando a gente não faz isso, é como se a gente estivesse falando para o nosso pai, olha, hoje eu não preciso do Senhor, tá? Hoje eu estou grande, né? Eu tenho meu peito de aço e hoje eu vou encarar o dia sozinho. É como se fosse isso que a gente estivesse falando para o nosso pai. Então, a dependência, criar o hábito, estar diante da presença de Deus, através da oração, abrir nosso coração para Ele, isso é a chave do crescimento de todo cristão. É preciso ter um crescimento contínuo. Oséias 6,3 fala o seguinte: prossigamos, né, em conhecer ao Senhor. Sabe, é prosseguindo, é caminhando no conhecimento de Deus. Eu preciso ter uma caminhada, eu preciso crescer no conhecimento. Como é que a gente cresce? Através do relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Cristo. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou fazer um apelo aqui aos nossos irmãozinhos, queridos. Nem sempre é possível ligar a câmera, mas se for possível, deixe sua câmera aberta para a gente poder se sentir que a gente estivesse numa sala conversando junto, né? Se fosse físico, tá bom? Assim a gente interage mais e se torna bem favorável, tá bom, meus amados? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Irmã, você falou assim que a gente corre o risco, né? Quando não oramos e tal, de sermos tentados. Na verdade, não é que corre o risco. O texto é bem claro. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Não buscou a Deus. Não interessa se é pastor, se é líder, quem for, o raio que for, tanto tempo de experiência tiver da igreja, é ser humano igual. Se a gente não tem momentos com Deus, se a gente não ora, não busca Ele, as trevas do maligno envolvem. Acabou. É essa a Sim, verdade. Porque se corresse o risco, vamos dizer assim, então pode ser que às vezes se eu não orasse, nas trevas dos malignos, talvez naquele momento não me cercaria. Mas isso é não é verdade. verdade. Não Não é orou, não verdade. buscou, pronto. O inimigo tem acesso pleno a você. Então é um grande conflito, não tem por onde escapar. Ou é ou não é, né? Não é um risco, é um fato, né? É um fato, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Isso aqui é muito sério. Isso aqui, na verdade,
Se nós entendêssemos e puséssemos em prática como se deve a questão do privilégio de falar com Deus, Falar com Deus. os problemas que hoje todos nós temos, a igreja tem, não existiria mais. Não existiria. Por que nós temos tanto problema hoje? Porque o povo, É nós verdade. não colocamos em prática isso aqui como deveria. Nós não, não aproveitamos esse privilégio que temos. Sim, com certeza. Então, é bem verdade, assim. Obrigada, pastor, pela correção. Na verdade, é um fato mesmo, não é um risco, né? O risco que acontece, um exemplo, quando eu saio daqui da minha casa, eu corro o risco de sofrer um acidente, de alguma coisa, e não, né? Mas isso aqui é um fato, né? Nós nos colocarmos em oração, né? Em contrita oração, abrir nosso coração ao Senhor Deus, diariamente, cotidianamente, a gente está em volta das trevas do maligno. Então, que nem o pastor falou, muitos problemas, a maioria, se não todos os problemas acontecem, é por conta da negligência, né, em oração. E quando a gente ora, a gente, como eu falou aqui, a gente se aproxima de Deus, quanto mais próximo de Deus, Senhor Jesus, mais parecido a gente vai ficando com Ele, né? Nós vamos ter, né, que nem o apóstolo Paulo, a mente de Cristo Jesus. Vai ficar parecido. A mesma coisa que a gente tem um amigo íntimo, né? A gente tem um amigo íntimo, a gente anda com esse amigo cotidianamente. Se esse amigo íntimo chegar na nossa casa, e a gente não estiver muito bem, ele vai saber que a gente não está muito bem, porque ele nos conhece há muito tempo e com mais intimidade, né? E assim vice-versa. Então, esse amigo íntimo, se ele chegar na minha casa, ele tem toda a liberdade de chegar, de abrir a geladeira da minha casa, né? De pegar um ovo, 2 ovos, quanto ele quiser, e fritar, fazer para ele, sei lá como for, para ele comer, porque ele tem intimidade, né? Então, assim, a mesma coisa com o Senhor Jesus. Então, quanto mais íntimo do Senhor Jesus, mais eu costumo dizer, e é um fato, né, que quanto mais a gente se chega ao nosso Senhor Jesus, mais a gente vai vendo que nós somos, né? Mais a gente vai descobrindo verdadeiramente que nós somos. Então, assim, nessa lição que a gente está estudando na escola sabatina, ela foi muito reveladora para mim, muito aprendizado, quando falou do orgulho, né, Então, eu dizia assim, Senhor, no meu entendimento, né, essa fase do orgulho eu já tinha passado, eu não tinha mais, né, então, assim, é como se Deus olhasse para mim, moça, tadinha de você. Então, eu comecei a perguntar para Deus, assim, nessa questão, Senhor, existe alguma área da minha vida, se meu coração, assim, que tá orgulhoso, mas eu fui, assim, meio temerosa, né? Então, assim, é tão espetacular, né, que Deus, ele vai nos mostrando aonde realmente está as necessidades da nossa vida que precisam de mudança. Então, eu abri meu coração para Deus e ele foi mostrando, né, para mim, aonde realmente, né, eu estava sendo orgulhosa, né, o que tem, né, de orgulho dentro do meu coração, né, sei que isso aqui não tem, esse assunto não tem muito a ver aqui, e tem, né, mas, assim, eu fiquei envergonhada, né, diante de Deus, né, quando eu achei que não era orgulhosa, e quando Deus disse para mim, você tem orgulho, você tem teu coração, né, ainda, infelizmente, tem orgulho, né, tem algumas áreas da tua vida, né, que você é orgulhosa. Então, assim, daí eu venho percebendo que quanto mais a gente, e a palavra de Deus fala isso, quanto mais a gente se aproxima dele em oração, quanto mais a gente comunga com ele, e é preciso a gente falar, né, realmente, comungar com ele é isso, então mais a gente vai ficando parecido com o Senhor Jesus no sentido de realmente saber quem nós somos, né? Então, eu costumo falar assim que é como se a minha máscara caísse, né, diante de Deus e ele me revelasse verdadeiramente quem eu sou. E quando a gente não faz isso, a gente cai na tentação de achar que a gente não precisa de nenhuma mudança, né? E a pior desgraça que existe na vida de um ser humano é ele achar que não precisa de mudança, que não precisa, né? Que já é o bam da história. Então, tem outro tópico aqui também que é muito interessante, pastor, que eu vi, assim, que me chamou a atenção, Parece que que a irmã fala Beth assim, quer falar alguma coisa. irmã Beth, desculpe, não vi. É que tu mostrasse aqui
que realmente a gente tem que abrir o nosso coração para Deus, para falar a respeito daquilo que a gente é. É bom a gente fazer isso porque é um sinal de dependência do Senhor. Mas a gente também tem que se lembrar que a oração, ela nos serve como um escudo, e quanto mais nós chegamos pertinho do nosso Deus, mais nós vamos vendo quão insignificante nós somos, e os nossos pecados, eles ficam mais visíveis, né? E parece assim que a gente vai entrando tipo de um desespero, porque a gente está se vendo que a gente não é aquilo que a gente pensa que é. Mas a gente tem que lembrar também do amor de Deus, né? Que ele mostra para a gente como que a gente é, mas também para que a gente também sinta o amor dele, que ele está ali pronto para nos ajudar e nos perdoar e nos purificar do nosso pecado. Eu já me senti assim igual a ti, mas também sei do amor de Deus. Por isso que a gente tem que permanecer firme, continuando orando, porque aqui fala realmente, né, que pelos nossos próprios méritos nós não vamos conseguir, mas pelos méritos de Cristo Jesus, a vitória é certa. Amém. 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 Muito bem, é bem verdade mesmo. Por nós mesmos somos capazes de fazer nada, muito menos nos salvar, né? Ou fazer com que haja mudança em nós. Muito obrigada, irmã. Nada. Então, aqui também tem um trecho que fala o seguinte: ore em seu aposento particular durante os seus afazeres diários, desde que o coração se eleve a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem como um precioso incenso até o trono de graça. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Verdade. Glória a Deus. Né? Então, a gente, muitas das vezes, assim, tirando por mim, né? Antes eu pensava assim que a oração é meio estranho eu falar isso, né? Mas é a realidade, bem antes, né? Então eu pensava assim que orar a Deus era só estar de joelhos ali, né? Eu ia lá para um canto, estar na igreja de joelhos e orava ao Senhor, né? Mas a gente percebe, a gente vê no decorrer disso, eu tenho aprendido, né? Essa é a caminhada de crescimento, né? Do cristianismo, Deus como pessoa, nós como seres humanos e filhos de Deus na caminhada cristã, a gente vai aprendendo, né? É um processo contínuo de crescimento. Então, assim, e eu vi aqui que realmente, né, que não importa. Enoque, ele andava com Deus, quando eu li essa passagem na Bíblia, eu ficava perguntando, Senhor, mas como assim? Como ele andava contigo? Né? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele não leva, né, em tempo nossa condição ignorante, né? Então, assim, ele não leva em consideração isso, né? Então, até que a gente saiba de certo como é. Então, assim, Deus vem nos revelando, vem falando através da palavra dele, dos testemunhos que eu tenho ouvido, e aqui também, né, que a oração, ela tem que ser contínua, o andar com Deus, né, andar com Deus, isso não quer dizer que eu vou estar falando com Deus só quando eu estiver de joelhos lá no meu quarto, né, que nem o Mateus fala, lá trancado. Essa daí é uma oração que eu tenho que fazer, e tem um hábito também que eu tenho que adquirir, de estar ali sozinho, e lá eu abrir o coração e verbalmente falar para Deus, né, o que me aflige com as minhas próprias palavras, né, sem enfeitar o pavão, né, que nem uma oração em público, né, ou então na igreja, às vezes a gente procura dar ali uma repaginada, ou falar algumas palavras assim, mas assim, abrir o coração a Deus e ir lá para dentro do quarto, né, e falar com Ele é totalmente diferente, né. Então, assim, andar com Deus, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, você vai estar com a sua mente ligada a Deus, né? Uma prece, né? Uma oração ali, às vezes uma tomada de decisão, você está no seu local de trabalho, você não vai ficar lá, não vai te ajoelhar diante de todo mundo, não. É uma prece, você vai levar sua mente a Deus numa prece curta ali, breve. Senhor, me ajude. Eu preciso tomar uma decisão agora, então me oriente neste momento. Então, você vai fazer uma caminhada, né? Muitas pessoas, a mente fica mais aberta, né? Então, fica mais ali sensível quando ela está fazendo a caminhada, né? Principalmente meio natureza. Então, eu gosto muito. O meu marido, ele já até sabe, assim, quando ele me convida para sair, para ir
num dos parentes dele, aí eu fico olhando para ele assim, já sei, você quer caminhar na natureza, né? Eu digo exatamente. Então, daí ele me leva lá para os Cafundó, no meio da natureza lá, e daí, é assim, isso nos aproxima de Deus. É a criação dele, a revelação, né, de Deus através da sua criação ali. Então, em meio à natureza, tem muitos que é quando vai tomar banho, né, que tá ali tomando banho, aí então para, tá tomando banho, tá ali, e eu acho até engraçado uma frase que diz, é bom que quando a pessoa vai tomar banho, ela lava não só o corpo, mas como o coração também, né, quando está falando com Deus. Então, assim, não importa. Logicamente que você vai ter que ter um ponto, vai parar, né, para vocês ter um tempo, como se diz, de qualidade, né, para estar ali com Deus. Mas, assim, o andar com Deus, estar em oração constante, não importa, né? Então, assim, eu tenho me policiado muito nessa questão do que eu vejo, né, do que eu assisto, do que eu escuto, porque tudo isso vai definir o meu andar com Deus, no meu cotidiano. Então, assim, aquilo que eu venho alimentando, aquilo que eu escuto, isso vai alimentar a minha mente, aquilo que eu vejo, isso vai alimentar a minha mente, né? Ou vai me aproximar do meu pai, ou vai me distanciar dele. Então, assim, há uma preocupação, né, muito grande em relação a isso, porque a gente vê que hoje as mídias, né, ela ajudam, mas também atrapalham muito hoje. Porque o que tem de conteúdos, né, que são indesejados e que nos afasta, que afasta a nossa mente de estar ligada à mente do nosso Deus, né? Então, assim, eu sempre falo isso para os meus filhos, eu converso muito com eles a respeito disso. Limitem o tempo de tela de vocês, porque isso vai fazer com que vocês se aproximem ou se afastem de Deus. Né? Então, o andar com Deus cotidiano, né, nosso dia a dia, é levar Deus conosco, a gente sabe, né, e é muito sério também que eu tenho aprendido que, às vezes, eu falo por mim, que a gente se esquece de que Deus está presente. Deus, ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Foi o que Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador, igual a mim. Né? Então, ele está presente conosco. Então, assim, eu tenho me policiado muito a esse respeito, né, do que eu estou fazendo, de que eu estou falando, com quem, quais são as minhas amizades, né, muito, porque eu quero estar na presença de Deus continuamente, eu quero andar com Deus diariamente, cotidianamente. O que eu estou falando, isso está me aproximando de Deus ou me afastando de Deus? Eu estou honrando a Deus com as minhas falas ou eu estou denegrindo a imagem do meu Deus? Então, assim, é um ponto muito reflexivo, e o andar com Deus, como Enoque andou, é nesse sentido, sabe? É levar Deus, é estar diante de Deus cotidianamente. Eu imagino que Enoque ia visitar um de seus parentes, mas ele ali caminhando ali com Deus, ó, Senhor Jesus, eu estou indo ali visitar fulano de tal, ó, Senhor Jesus, o que será que a gente tem que falar para ele, sabe? Eu acho que é nesse sentido aí. Então, alguém quer falar alguma coisa, pastor? Salva-nos. Salvador Jesus, hein? Eu tinha falado duas coisas dos 4 pontos ali, né? Dos 4 eixos estruturais aqui do nosso caminho a Cristo. O terceiro seria a dinâmica da resposta divina, né? Deus, ele responde sempre segundo o bem real, não segundo o desejo imediato nosso, né? E por último, a prática contínua da oração, né? Tem que ser constante. Não necessita ser formal. Há necessidade de às vezes ser secreta, às vezes não, quando você faz oração pública, né? Pode ser mental, pode ser audível, pode ser, enfim, integrada à vida ativa, né? Aqui mesmo, citações muito preciosas aqui, diz que é necessário que nós sejamos diligentes em orar. Página 62. Não permita que nada o atrapalhe. Faça todo esforço para manter ativa a comunhão entre Jesus e o seu próprio coração. Busque cada oportunidade de ir aonde se acostuma orar. Aquele que você falou, no seu cantinho, por exemplo. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos em reuniões de oração, fiéis ao seu dever, fervorosos e ansiosos para colher todos os benefícios possíveis. Aproveitarão toda oportunidade de colocar-se onde possa receber os raios de luz do céu.
E ali na página 63, no primeiro parágrafo, diz: não há tempo nem lugares impróprios para apresentar sua petição a Deus. Nada há que nos impeça de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Na rua, em meia multidão, numa reunião de negócio, podemos elevar uma prece a Deus pedindo orientação divina, assim como ele fez. Neemias e tal, depois ela dá alguns exemplos aqui. Devemos manter continuamente abertos a porta do coração e pedir que Jesus venha habitar nele como nosso hóspede celestial. E a gente vê que qual que é a luta dos anjos maus. O adversário procura continuar, página 60, né? Aquele texto que você já tinha lido. Jô. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica e da fé, graça e poder para resistir à tentação. Ou seja, estando ligado em Cristo, você se torna forte pela força dele. Então esse é o objetivo. O inimigo quer tirar a gente de perto de Deus. Tirou a gente de Deus, ele nos tem como sobremesa. Misericórdia. Então, sair da presença de Deus é uma presa fácil, né, para o inimigo. Irmão, se vocês quiserem E falar, vocês podem ativar aqui. Tem a função de levantar a mão ou faz assim que é pra gente visualizar. A Beth está levantando a mão. Irmã Beth! Escuta, eu aqui, quando fala que nós devemos ter o privilégio de falar com Deus, eu acho interessante a preocupação de Deus para nós, né? Ele não quer nem saber como que nós vamos conversar com ele, se é ajoelhado, se é caminhando. Ele quer simplesmente que nós falamos, colocamos tudo nas mãos dele. E a gente vê que um pai tão grande, tão poderoso, se preocupa com a gente, né? Que quer com que nós estejamos atentos, colocamos as coisas na mão dele para ele resolver. Isso é muito gostoso, né? Não tem amor de pai terreno que cobre essa grandeza do nosso Deus superior, do nosso Pai superior. Então ele disse: coloca tudo nas minhas mãos. A gente tem que colocar mesmo a forma que nós, assim, para orar a gente já não sabe nem se expressar, porque se não é o Espírito Santo, a gente não fala, não consegue, né? Mas eu fico imaginando este Pai tão poderoso, querendo que nós nos achegamos a Ele, contamos coisas para Ele, falamos com Ele, para Ele simplesmente resolver no tempo dele. É muito gostoso saber disso. É muito maravilhoso. A Beth falou uma coisa que é interessante. Imagina, se já é difícil por conta da nossa natureza pecaminosa se aproximar de Deus, se Deus exigisse muita coisa, por exemplo, tem que ser assim, assado, bababi, bababá, rapaz, a quantidade de pessoas orando ia ser menor. E aí a gente não estaria sempre conectado com ele, né? Sendo que aqui a gente, o privilégio de falar com Deus, a gente viu aqui de maneira bem clara que não tem, aqui ela diz, não há tempo nem lugares impróprios, ou seja, qualquer lugar é próprio. Mas eu tô tomando banho, tô pelado. E daí? Pode ficar ali conversando, ele não tá nem aí. É ótimo. Não tem tempo nem lugar impróprio. Em qualquer lugar. Muito bom. É verdade. Muito bom. Muito bom. Antes eu ficava pensando assim, né? Daí, às vezes, eu passei um período meio que deserto da minha vida, né? Então, assim, daí eu fui depressiva, ansiosa, né? Depressão profunda, né? Mas Deus me tirou, glória a Deus. Então, assim, eu tinha dias assim que daí, só que na minha leiguice, né? Na minha burrice, né? Jogando logo para a linguagem mesmo. Então, eu pensei que eu nem estava falando com Deus, só que eu dizia assim, que eu estava deitada, que eu passava dias deitada lá no quarto escuro, né? Então, eu ficava assim, Senhor, só que eu dizia, Senhor, não desista de mim. Eu não quero orar, eu não quero estudar a Bíblia, eu não tenho força para isso, mas não desista de mim. Mas eu estava deitada ali. Então, logo depois, assim, que eu saí daquele período que Deus me tirou de lá, então, eu digo, gente, mas como eu era negligente, né? Meu Deus, como eu era tonta, eu falava com Deus deitada. Mas agora a gente vê que não tem hora, não tem lugar, você pode estar de joelho, você pode estar deitado, isso é você e Deus, né? Você está longe da igreja, longe dos irmãos, do pastor, né? Então, assim, mas é você e Deus, né? Você e Deus, né? Então, aqui a firma não tem um modelo, né? Vamos seguir esse modelo, que nem o pastor falou, senão nós estaremos ferrados, né? Então, tem tempo ainda, pastor? Acabou? Já passamos o tempo, mas se quiser finalizar, a gente vai para as orações. Tá, então eu vou finalizar só aqui rapidinho, só
falar o seguinte aqui. Orar em nome de Jesus, todavia, é mais do que simplesmente mencionar esse nome no começo e no fim da oração. É orar segundamente o Espírito de Jesus, crendo em suas promessas, confiando em sua graça e fazendo suas obras. Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges, que nos isolemos do mundo a fim de tornar-nos interessados em atos de adoração. Nossa vida deve ser igual à de Cristo, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as multidões. Aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará essa prática. Suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Então, é oração em serviço, né? Para finalizar, né, aqui, é oração em serviço. Então, se a gente ficar só orando, é muito bom, né? É essencial, mas precisamos o quê? Orar e colocar em prática aquilo que a gente pede diante de Deus. Dá-me teu Espírito, Senhor. Para quê? Para falar bonito? Para ir lá no púlpito da igreja e enfeitar o pavão? Não, dá-me teu Espírito, Senhor, para me falar em teu nome, para as almas perdidas lá fora. Porque se a gente não fizer isso, um dia a gente vai deixar até de orar. Tá? É um conjunto, oração, palavra e ação. Tá? Então, que esse capítulo realmente tenha nos trago grandes aprendizados, que a gente coloque em prática no nosso viver diário, que o Espírito Santo de Deus nos motive, nos habilite realmente, né, a andarmos com Cristo no nosso cotidiano. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Jo, já de antemão, antes da gente ir para o momento da oração, e depois a gente vai tirar uma breve foto de todos nós e um louvor, tá? Assim que a gente termina aqui. Obrigado aí pela maneira como Deus te conduziu aí, foi muito bom mesmo. E nesse momento, então, você já pode puxar a oração, né? Aí todos que quiserem orar, orem, né? E eu faço a última oração aqui, tá bom? Tá bom. Então, oremos. Pai Celestial, nosso Paizinho Santo, em sua presença cuja estamos, em nome de teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador, nós queremos agradecê-lo, Senhor, pelos momentos que aqui tivemos, estudando Senhor, essas preciosas verdades que o Senhor deixou, Pai amado, como instrução para nós, através da sua Ellen White. Obrigada, Senhor Deus querido, por nos ensinar, Pai, verdadeiramente o que é o privilégio de falar com o Senhor, que é um privilégio, Senhor Deus. Ó Pai Santo, conceda-nos teu Santo Espírito, Senhor. Nos habilite, Pai amado, por favor, a andarmos em sua presença. Nos puxe, nos traga para o Senhor, Pai querido, por favor. Perdoa, Senhor, nossa negligência. Perdoa, Senhor Deus, quando temos preguiça de irmos ao Senhor, de levantarmos pela madrugada, de tirarmos tempo para o Senhor, nosso cotidiano, nossa vida corrida. Nos perdoe, Pai. Por favor, precisamos de teu Espírito, Senhor Deus, para sermos pessoas melhores. Nos habilite a ir com o Senhor diariamente, Santo Deus. Nos dirija neste dia, Pai, que todos aqui que estão presentes aqui, Pai querido, nessa live, sejam instruídos, sejam batizados pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Paizinho. Próximo. Querido Deus, na tua presença nós nos chegamos agora, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Viemos entregar nas tuas mãos as nossas petições, e uma das coisas que eu vim te pedir, Senhor, é uma grande necessidade de te buscar sempre, porque nós precisamos muito estar cercados com o teu escudo, para que não sejamos levados às tentações e às práticas do mal. Queremos reconhecer as nossas fragilidades como teus filhos, mas queremos ter um encontro verdadeiramente contigo e saber que o Senhor está nos conduzindo até as mansões celestiais. Amém. Guarda de cada um de nós, Senhor. Imploramos pelas bênçãos necessárias, porque sabemos que o Senhor prometeu que estaríamos conosco todos os dias de nossas vidas. E queremos também, Pai Santo, ter o hábito, criar o hábito de te buscar em espírito e verdade sempre que houver necessidade. Falando com o Senhor em qualquer momento, em qualquer jeito, para que a tua companhia seja o nosso alimento espiritual diário. Nos abençoe e nos fortalece neste momento, Senhor, para que nós firmamos a nossa mente e o nosso coração somente em Ti, para que os nossos olhos estejam fixos em Ti, para que nós possamos andar nesta retidão e assim alcançarmos o tão almejado, Senhor, o céu, que é o nosso desejo de estarmos aqui te buscando. Cria em nós o hábito da oração, nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Glória a Senhor. Deus. Mais alguém?
Amado Pai, obrigado, Senhor, por aprender mais um pouco de Ti. Agradeço, Senhor, por estar nesse grupo. Amém. E peço, abençoa, Senhor, esse grupo e todas as famílias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Glória a Deus. Mais alguém? Irmão Gerson, Silvana? Pai bendito, quantas vezes o Senhor firmou meus pés? Quantas vezes eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas o Senhor me corrigiu. Obrigado, Pai, por ter sempre um recomeço no Senhor. Obrigado, Pai, por poder me ver e sentir que sou filho de Deus e não do acaso. Portanto, o que eu faço, o que eu venho a fazer, seja guiado por Ti, Pai. Que o Senhor, Pai, mais uma vez me fez acordar, me deu saúde, me conduziu no trabalho, me deu discernimento na palavra, que eu cada vez mais, Pai, tenho um versículo em meu coração e um hino de louvor a Ti em meus lábios. Vós sois grandioso, Pai. Qualquer palavra, qualquer ação é dispensável perante o Senhor, mas o Senhor é tão amável que aceita o meu louvor, aceita a minha adoração. Por isso, Pai, me sinto orgulhoso de dizer, não sou advogado, sou discípulo, sou seguidor do Senhor. Obrigado pela família, Pai. É uma família pequena, mas é uma família que convida o Espírito Santo a unir-se a nós. Que o Senhor venha completar, Pai, os nossos pensamentos. Que o Senhor complete, Pai, meu plano. Que o Senhor se faça sobre mim. Que o meu sonho não seja nada perante o Teu verdadeiro querer em minha vida. Que eu não seja tão bom e nem tão santo quanto eu quero, mas que eu seja como João Batista, que no deserto honrou e dignificou o Senhor. Pai, que o Senhor se faça presente cada vez mais em minhas ações, que eu não fale, mas que eu vivo. Que as pessoas vejam que a minha sombra é a sombra do Senhor sobre a minha vida, que eu possa andar nos Teus caminhos, mesmo errando, mesmo sendo falho, que o Senhor me honre, e, meu Pai, nas dificuldades, que eu esteja cada vez mais firme no caminho que levará ao céu. Amém. Obrigado, Pai, por estar disponível para mim. Obrigado, Pai, por eu render a glória e louvor ao Senhor. A tua está cada vez mais. Abençoe-me, Pai, que saiba que tudo é passageiro, tudo é orgulho, tudo é vaidade. Tudo é o pão e a água que me sustenta. Te agradeço por Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Mãezinha, quer orar? Ok, vou fazer a última oração então. Pai querido, nós, nesse momento, nos aproximamos do Senhor aqui com os irmãozinhos e com reverência, consciência da nossa necessidade, Senhor. Reconhecemos que sem a Sua presença, nossa vida perde direção, força, sentido. Então abrimos diante do Senhor o nosso coração, sem reservas, trazendo nossas fraquezas, pensamentos, intenções. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que temos mantido, pelas falhas conscientes e pela negligência na comunhão contigo. Ficou bem claro hoje aqui, né, nessa semana e hoje mais ainda, né? E precisamos que o Senhor nos purifique pelo mérito de Jesus e alinhe a nossa vontade, a verdade, a sua vontade. O grande passo para uma consistência na salvação é permanecer na sua presença. Nós vimos aqui vários textos do capítulo 11 mostrando isso para nós. As trevas do inimigo têm envolvido a gente quando a gente negligencia a oração. Quem aqui negligenciou, talvez em algum momento, a oração e percebeu como o dia foi desastroso?
provavelmente todos nós já sentimos isso. Ajude-nos a não vivenciarmos isso, mas ao contrário. Ao colocarmos a oração como uma prioridade, venhamos não ver trevas do maligno, mas a luz dos altos céus nos envolvendo. Então nos ensina a orar, Senhor, com constância, não como um ato formal, mas como uma ligação real contigo. Nos dá fé firme, que não depende das circunstâncias nem do tempo da resposta, mas de certeza de quem o Senhor é. Amém. Também, Senhor, nos colocamos diante do Senhor nossas necessidades, as nossas decisões, preocupações, né? Aqui no capítulo 11 fala sobre isso. Submetemos tudo ao seu juízo perfeito, confiando que tudo sempre entregas no tempo seu que é melhor, ainda que não seja o que a gente espera. Então forme em nós, Senhor, um espírito perdoador, para que nossas orações sejam desbloqueadas e que não haja ressentimentos também do nosso próximo, né? Caso haja, né? Mantém nosso coração vigilante, para que nós não nos afastemos pelo engano do pecado ou pela distração da vida. Estabeleça em nós os hábitos de oração contínuo, tanto no silêncio quanto em mente, no meio das atividades, para que nosso cérebro permaneça conectado contigo o tempo todo. Esse final de semana, estamos aí, a maioria dos pastores estão nas igrejas dos outros colegas, fazendo final de semana de reavivamento e reforma, trabalhando pontos importantes da fidelidade, da mordomia. Use cada servo seu, ó Pai. Eu estou aqui na casa da irmã Jussara com o seu esposo, que está afastado dos teus caminhos. Alcance esse teu servo novamente para os teus caminhos. Encaminhe, pruma suas filhas para os caminhos do Senhor cada vez mais. Esteja comigo, minha esposa, os irmãozinhos aqui que estão, a Silvana, a Marisa, o Gerson, a Beth, a Joana e outros também que têm participado, mas não estão aqui hoje. Colocamos e consagramos cada um deles nas tuas mãos. Nos abençoa, nos usa, Senhor, para esse dia de sabático que o Senhor nos permite ter na sua presença. Nós te damos graças a tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em Cristo Jesus. Amém. 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 Louvado Muito seja bem, Deus. meus queridos. Então, o nosso próximo encontro, né? Semana que vem, vamos estar estudando o capítulo 12. E pelo que me consta aqui nas nossas anotações, será a irmã Beth, né? A irmã Beth estará trazendo para nós aí o capítulo 12. Conseguiu, irmã? Foi tranquilo? Consegui entrar? Ah, o meu celular agora deu uma parada. Eu orei e pedi para Deus, né? Mas ele estava trancando muito. É que eu coloquei ali o WhatsApp no computador, mas eu não sei entrar. A minha neta me explicou para mim não ficar nervosa. Eu fiquei nervosa, deixei o computador lá, né? Aí voltei para o celular, consegui entrar aqui para conversar com vocês. Porque você orou. Se você não tivesse orado, ia dar errado. Deu certo, então. Verdade. Glória a Deus. Glória a Irmão Deus. Gerson, se o irmão quiser, ou a irmã Marisa, né, que ainda não tiveram oportunidade de fazer comentários aqui, fazer a parte do oratório, temos o capítulo 13 ainda. Se vocês sentirem no coração tocados, fale comigo no particular, que eu posso colocar um de vocês dois para estar dirigindo aí, né? Nunca vos deixaremos sozinhos, sempre vai ter alguém que vai estar ajudando vocês, tá certo? Pelas nossas votações ali, tá uma disputa acirrada entre o livro oração, mente, caráter, personalidade e eventos finais. Se você não votou no grupo lá, ponha lá o seu voto para que até o final ali do domingo nós saibamos qual é o próximo livro que nós vamos estudar, tá bom? Então vamos tirar nossa foto, se você puder e quiser estar conosco aqui nesse momento do print. No 3, então, sorri, olhe para a câmera, liga a tela. 1, 2, 3. Maravilha. Graça e paz, feliz sábado a todos. E encerramos aqui esse momento com um louvor que vai estar funcionando aqui na tela. Deus abençoe a todos. Obrigado. Quero conversar contigo. Tá bom, depois eu ligo para mim.